Olá pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, sou o Dr. João Ricardo Yamazita. Eu trabalho com medicina funcional, ortomolecular, translacional e medicina regenerativa. Então, hoje nós vamos falar sobre a síndrome pós-Covid, né? Porque a essa altura praticamente todo mundo já teve Covid, não é verdade? Agora com essa pandemia de cepa Omicron, que ela era 70 vezes mais transmissível que as anteriores, então praticamente todo mundo já pegou, não escapou, não é verdade? Ainda bem que essa cepa ela tinha uma taxa de letalidade, de mortalidade muito mais baixa. Então muita gente pegou, né, ela atacou bastante a garganta, as vias aéreas superiores, ou sintomas intestinais de diarreia, mas a maioria se deu bem. Então, agora depois que a gente passou pela Covid, muita gente pode estar ainda com a síndrome pós-Covid. Por quê? O que é isso? O que causa a síndrome pós-Covid? Quais são os sintomas? Então, durante a Covid, ocorre uma multiplicação exagerada de vírus, né? Cada vírus pode produzir 100.000 cópias do vírus no nosso corpo. Então ocorre uma enxurrada, uma tempestade de vírus no nosso corpo, e o corpo, em resposta a isso, produz uma tempestade inflamatória. Em inglês, nas pesquisas, o pessoal chama de cytokine storm, tempestade de citocinas inflamatórias. Essa inflamação é tão grande que faz com que o nosso sangue não circule direito, né? E aquilo que o pessoal mede lá na tomografia, 25% acometido, 50% do pulmão acometido, 70%, 90% acometido, isso mostra o quanto que o sangue não está circulando nos pulmões. O sangue ele fica como num estado de quase trombose, de trombos, de coágulos, que ele não está circulando devido à tempestade inflamatória exagerada, que daí quando tem essa inflamação, o sangue não circula direito, ele fica aglutinado e não circula direito. Então, se a pessoa não morreu, né, depois que ela teve a Covid, tem a fase de convalescência, de recuperação, né, e a pessoa pode sentir muito cansaço, uma fadiga, uma dificuldade de raciocinar, de trabalhar, perda de memória, uma diminuição da capacidade de trabalho e, né, depois, quando a gente se recuperou, a gente tem que voltar à nossa vida normal, né? Só que muitas vezes fica difícil, com tempestade inflamatória que ocorreu, os genes inflamatórios foram ativados e mesmo que já tenha passado da Covid, essa inflamação pode persistir e a pessoa pode persistir ainda meses e talvez até anos depois ainda continuar com sequelas, né, inflamatórias, fadiga, cansaço, estresse, ansiedade, depressão, porque como eu tenho falado nos vídeos e as pesquisas têm mostrado, quando existe inflamação, a gente tem a dificuldade da produção de neurotransmissores. Então, tem a indolamina deoxidase, que ela é ativada pela inflamação e a pessoa não consegue produzir a serotonina. Mas esse mecanismo também se aplica à síntese de dopamina, né, que é outro neurotransmissor. Então a pessoa, quando tem dopamina, ela sente prazer de viver, motivação para viver. E quando existe inflamação, essa alegria, o prazer de viver, é a serotonina da felicidade, da tranquilidade. Então a gente pode ter a dificuldade de sentir prazer, alegria, motivação para a vida. Então a pessoa pode ter ansiedade, depressão, fadiga, uma indisposição. Tanto é que nesse período de pandemia, né, aumentou muito os casos de ansiedade, depressão, suicídio,
né? A pessoa ficar em isolamento, trancada, não poder fazer exercício, não poder ver seus amigos, conversar, né? Ter uma vida livre. Inclusive as máscaras, né? Elas ajudam a aumentar a inflamação, porque o gás carbônico no meio ambiente, no ar livre, ele tem uma concentração de 230, e quando a gente está usando máscara, o ar dentro das máscaras chega a ter uma concentração de gás carbônico de 9.000. Então é um nível muito tóxico. Isso gera aumento da acidez do nosso corpo, gera um aumento da inflamação, diminuição das funções fisiológicas, né? O nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso bem-estar é resultado do funcionamento correto das nossas células, né? Tanto das células do sangue, do coração, do estômago, do intestino, dos neurônios. Eles precisam estar nas condições ideais de pH, que é a acidez. O nosso sangue precisa estar com pH entre 7,35 a 7,45, né? Quando está mais ácido, ele está mais inflamado. Então, quanto mais alcalino, então facilita, favorece o bem-estar, a tranquilidade, o funcionamento correto da nossa saúde. Quando a gente está ácido, a gente tem que respirar mais rápido. Aí a pessoa ela pode entrar numa síndrome de hiperventilação que gera ansiedade. Quanto mais rápido a gente respira, né, isso gera ansiedade. Então, quando a gente respira mais profunda, lentamente, gera acalmia, tranquilidade. Então, para compensar a acidez do corpo, a gente pode, é automático, a gente usa esses mecanismos de respirar mais rápido para diminuir o gás carbônico na corrente sanguínea, diminuir a acidez, né? E quando a gente não consegue fazer isso pela respiração, a gente perde também o nosso mecanismo de tamponamento da acidez. Os rins começam a jogar cálcio, fósforo, magnésio dos ossos para fora do corpo, para diminuir a acidez, para tentar compensar. E isso favorece o desenvolvimento de osteoporose. Então, osteoporose, que é diminuição da densidade de cálcio dos ossos, ela tem relação com a inflamação crônica. Então, a gente tem que buscar diminuir a nossa inflamação crônica para não perder o cálcio dos ossos também. Tudo está relacionado à inflamação. A inflamação degenera o nosso corpo. Então, a síndrome pós-Covid tem várias consequências no nosso corpo. Ela lesiona as mitocôndrias que produzem energia nas nossas células. Então, por isso a gente fica com fadiga crônica, um cansaço, a gente sente que não consegue mais render igual antes, né? Essa inflamação residual depois da síndrome pós-Covid, essa inflamação pode acabar causando infartos, AVCs, aterosclerose, cânceres. Se a pessoa já tinha um câncer, né, que estava latente, estava paradinho, pode recrudescer ou pode desencadear um processo que estava latente, né? A pessoa estava com lesões pré-cancerígenas, pólipo intestinal, por exemplo. Os pólipos intestinais são lesões pré-cancerígenas. Então, o aumento da inflamação das toxinas pode acabar desencadeando aquela lesão que estava quase, acabar virando um câncer. E a pessoa que tinha já tinha uma inflamação crônica, pode desenvolver demência de Alzheimer, Parkinson, né? Hoje se vê que a ansiedade e a depressão podem ser sinais precursores de doenças neurodegenerativas. Então a pessoa começa tendo ansiedade, depressão, toma os antidepressivos, melhora os sintomas. Mas se não tratar a causa, neste caso eu estou falando da inflamação, se você não trata a inflamação, ela pode ir avançando e acabar causando uma neurodegeneração. Então, um declínio cognitivo
leve, uma perda das cognições, das capacidades mentais, de memória, de raciocínio, já não ficam mais as mesmas, né? E a pessoa pode acabar desenvolvendo ao longo de alguns anos, ou às vezes em menos tempo, né? Depende da intensidade, da saúde prévia da pessoa, da alimentação, do que a pessoa já tinha de saúde antes. Quando a pessoa tem a Covid, ela pode desencadear uma aceleração do seu envelhecimento, um deflagramento de doenças degenerativas, tanto neuroniais, cardiovasculares, articulares, né? Tem gente que depois da Covid ficou com artralgias, dores nas articulações, problemas alérgicos, problemas de todos os tipos. Por quê? Porque a proteína spike, que os vírus Covid eles produzem, eles têm uma proteína spike na sua superfície, ela gera inflamação. Então, o mesmo mecanismo que gerou a inflamação durante a Covid e causa tempestade inflamatória, ele pode estar associado também em pessoas que tomaram as vacinas de RNA mensageiro ou de DNA com vetor viral. Então, essas vacinas, elas são injetadas no corpo da pessoa e as próprias células da pessoa, do corpo dela, passam a produzir a proteína spike. Essa proteína spike, ela gera inflamação. Então, se esse RNA foi para o coração, para as gônadas, para alguma parte do corpo que começa a produzir a proteína spike, nosso sistema imunológico vai atacar aquelas células. Essas proteínas spike não ficam apenas nesse local, elas passam para o corpo todo, né? E isso pode gerar também uma inflamação sistêmica no corpo inteiro, né? Então, a inflamação que é produzida devido a essas proteínas spike também são lesivas, né? Então, tem muita gente que depois das picadas, né, ela começa a ter sintomas, efeitos adversos, tanto agudos, né? A pessoa fala, nossa, eu passei mal depois da vacina e não recuperei ainda. Ou pode ter a médio e a longo prazo a gente não sabe ainda, porque os estudos são de curto prazo, né? Não dá para falar que não vai ter mais nenhum problema. Meu pai mesmo, depois que tomou a segunda dose da AstraZeneca, ele desenvolveu uma queda das funções cognitivas gerais, né? Uma perda de memória, um enfraquecimento tão grande, né, que ele não reconhecia mais os filhos, né? Falava assim, você é meu filho? Quem é você? E nem não tinha mais a identidade dele. Eu mostrava fotos dele mesmo, ele falava, quem é esse? Sou eu? Então, isso depois que ele voltou, recuperou a fala, porque naqueles dias piores ele não estava nem falando mais, né? Quase morreu. Então, a inflamação, a toxicidade do alumínio, dos metais tóxicos, né, pode gerar um enfraquecimento generalizado, pode causar, hoje tem vários estudos mostrando que depois das vacinas, né, dessas aplicações, a pessoa pode ter inúmeros efeitos colaterais, tanto leves, né, como queda de cabelo, como perda de memória, uma fadiga, fraqueza, mas pode ter outros efeitos colaterais graves. Herpes zoster, por exemplo, é a reativação do vírus da varicela zoster. Varicela que a gente teve lá na infância, muita gente teve. O vírus ele fica a vida inteira no corpo da pessoa, fica dormente, latente, controlado pelo sistema imunológico. Mas como ocorre uma alteração do mecanismo de interferon, então ocorre uma deficiência do sistema imunológico e ocorre daí a reativação do vírus da varicela zoster, que causa herpes zoster, que é uma inflamação do nervo, né? Se ocorrer no olho é perigoso, a pessoa pode perder a visão. Se for no cérebro, pode causar encefalite, meningite viral, né? Existem vários outros problemas que podem ocorrer também, desde encefalites, né, como eu falei,
pode ter também paralisia do nervo facial. Então, paralisia de Bell, a pessoa fica assim, né? Fica com o rosto meio transfigurado. Não é letal, não leva à morte, mas é muito chato, né? A pessoa ficar com o rosto transfigurado, que pode ser leve, uma leve perda de movimento, ou pode ser mais intenso, né? Então isso tem ocorrido, tem sido relatado também depois das vacinas, né? E inúmeras outras condições. Às vezes a pessoa perde o movimento dos braços, pernas, né? Pode ocorrer também a reativação de cânceres. Então é importante a pessoa ver os sintomas pequenos que a pessoa está tendo. Você desde perda de cabelo, uma fadiga, que mostra que está tendo ainda uma inflamação residual. E essa inflamação a gente tem que mensurar, tem que ver se ela está muito ou pouca, os sintomas que estão falando para a pessoa, eu não estou bem. E esses pequenos sintomas dentro da medicina funcional, eles mostram para a gente que as coisas não estão bem. Nossa saúde, nossas células não estão funcionando bem. E às vezes pequenos desarranjos acabam sendo a porta aberta para criar um terreno biológico predisponente para o surgimento das doenças. Tá? Então, vamos ouvir nosso corpo. O que ele está falando? Eu não estou me dando bem, minha digestão não está boa, hoje meu coração está batendo muito rápido, né? Comecei a ter arritmia. Então, tudo isso são sintomas de que está tendo inflamação, toxinas, um desarranjo da fisiologia que pode ser corrigido com os nutracêuticos, com os suplementos naturais, né? Magnésio, zinco, coenzima Q10, vitaminas, acetilcisteína, tem vários suplementos fantásticos, né? Através da desintoxicação dos metais tóxicos também, né? Então, tudo isso pode ser ajudado, né? E vale a pena você dar importância para a sua saúde, porque saúde é uma coisa que às vezes a gente só dá valor depois que perde. Muita gente fala assim, de repente surgiu um câncer, de repente tive um AVC, um infarto. Não. O problema deflagrou de repente, mas o terreno biológico já estava predisposto antes. O solo, nosso terreno biológico, pode estar predisposto para a doença ou para a saúde. Né? Igual um aquário. Se o aquário, a água está limpinha, né? O peixe tem saúde. Se a água está intoxicada, suja, ele vai desenvolver um problema de saúde. E assim são as nossas células também. Se o nosso sangue, nosso corpo está limpinho, saudável, né? A célula funciona livremente. Quando a gente olha no microscópio, né, o sangue vivo, a gente vê isso claramente, a diferença do sangue de uma pessoa saudável do sangue de uma pessoa inflamada e intoxicada. Então, pessoal, vamos cuidar da nossa saúde antes que de repente apareça um problema. Tá joia? Esse é meu recado por hoje para vocês. Tchau, tchau.